Bom, então, para revisar esse conceito de cálculo de medidas de tendência central, né, num histograma de frequência que a gente considerou como sendo uma abordagem contínua dessas medidas descritivas, nós vamos resolver essa questão aqui que está pedindo para calcular a moda do histograma a seguir. Bom, para calcular a moda, nós vimos, né, nós vamos utilizar a fórmula lá, a relação empírica de Pearson, onde a moda é 3 vezes o valor da mediana menos o dobro da média, né? 2 vezes a média. Ou seja, para calcular a moda, nós precisamos primeiro calcular a média e também a mediana, para então substituir nessa relação empírica, né? Bom, para calcular a média, nós vamos precisar, tá, obter os chamados pontos médios das bases de cada uma dessas colunas, de cada um desses retângulos. Para fazer aqui o ponto médio, nós vamos literalmente fazer a média, né? Vamos pegar o 6, vamos somar com o 14, que vai dar 20, e dividir por 2, tá? Obtendo então aqui que o ponto médio desse primeiro intervalo é o número 10. Fazendo isso com cada uma dessas bases, de cada um desses retângulos, né? Um de cada vez, nós podemos encontrar cada um de seus pontos médios. Uma maneira fácil de você fazer para não ter que realmente fazer a média de cada um desses intervalos, né? Você pode observar que do 6 para a média do intervalo, você somou 4, né? Então, se você pegar cada limite inferior de cada intervalo e somar 4, você vai chegar na mesma média sem precisar fazer, né? Vai chegar no mesmo ponto médio sem precisar fazer a média, né? Então, se eu somar 4 aqui, eu vou chegar no 18. Se eu somar 4 aqui, eu vou chegar no 26. 34 aqui, né? Aqui vai ficar o número 42. Aqui nós vamos ter o número 50 e aqui o número 58. Lembrando que isso aqui está sendo gravado, então pode estar um pouco pequena a fonte aqui para vocês, mas a gravação vai ficar bem nítido, tá? Bom, aí nós vimos que para fazer a média, né? Para fazer a média, vamos escrever aqui média, tá? Eu preciso multiplicar cada ponto médio por cada frequência, ou seja, o 10 vai multiplicar o 5, o 18 vai multiplicar o 8, o 26 vai multiplicar o 11 e assim sucessivamente, né? Cada ponto médio com a respectiva frequência, né, daquele ponto médio. Para isso, pessoal, eu vou usar aqui então a nossa calculadora para facilitar, né? Senão eu vou ficar aqui um tempão multiplicando. Tá bom? Então vai ficar aqui 10 vezes, né, o número 5. Claro, poderia pôr 50 direto? Poderia, mas vamos colocar a continha aqui, né? 18 vezes o número 8, tá? Mais 26 vezes o número 11, mais 34 vezes o número 14, que mais? O número 42. Opa, 42 vezes 12, né? Mais o 50 vezes o número 10. E por último, né? O 58 vezes o número 6, tá? Obtendo aí um total, né? Uma soma de 2.308. Pela fórmula que nós temos, né? Na hora de fazer a média, é esta soma, 2.308, dividida pela soma das frequências, que é a soma desses numerozinhos que estão aqui, né, já destacados como rótulos de dados, né? Então nós temos que fazer essa soma que dá quanto mesmo? 66. Dá para somar ali na calculadora também, né? Ou seja, se eu pegar este valor aqui, que já está na calculadora, e dividir então por 66, é isso? Nós vamos encontrar aqui 34,969, ou seja, arredondando aí com critérios para a segunda casa após a vírgula, 34,97, tá bom? 34,97 aproximadamente. Muito bem, já fizemos a nossa média. Agora vem aquele processo um pouco mais trabalhoso, que é o processo de obtermos aí a mediana, né? Vou fazer aqui embaixo, tá? Para começar. Então, a mediana. A mediana ela implica em alguns cálculos de área,
né? Então, nós temos que calcular a área de cada um desses retângulos, somar todas essas áreas e depois ainda dividir por 2 para saber quanto é a metade da área, tá? Você já pode ir escrevendo essa área aqui dentro, ó. Lembrando que o cálculo da área leva em consideração o comprimento da base inteira, né? Que se você observar aqui a amplitude de cada classe ou de cada base, é sempre 8 unidades, né? Então, você vai fazer a base do primeiro, 8 vezes a altura dele, que coincide com o rótulo aqui, que é 5. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 11, 88. 8 vezes 14 vai dar 112, né? 8 vezes 12 vai dar 96. 8 vezes 10, 80. E 8 vezes 6, 48. E eu ainda preciso, né, estar aí somando todos esses números, tá? Então, a soma dessas áreas, ou a área total, né, vai ser igual a 528. Só que eu não quero a área total. Eu preciso da área total. O que eu quero é a metade dessa área. Por quê? Porque a mediana vai ser um número aqui no eixo x, né, no eixo x, que se por ele eu traçar uma vertical, eu vou dividir a área em duas áreas iguais. Ou seja, a metade da área para cada lado. E por isso que eu tenho que pegar aqui e dividir a área total, vou chamar só de AT, por 2, que nós vamos encontrar aqui, então, 264 de área. Então, eu preciso encontrar o ponto no eixo x, né? Que ao traçar uma vertical por esse ponto, por esse valor, irá ficar 264 de área à esquerda, né, dessa vertical e 264 à direita. E aí vem um cálculo de você começar a somar as áreas. Porque se eu considerar, por exemplo, que eu vou pegar aqui a primeira coluna, eu tenho 40 de área. Não está ainda em 264, obviamente. Aí eu vou somar a segunda. Eu vou até mostrar aqui, né? A calculadora para a gente fazer a continha. Oxe, cadê o mouse? Está aqui. Ó, então eu vou pegar ali a primeira, né? 40, ó, não vou nem fazer, né? Mas quando eu somar a segunda aqui, tá? Eu já vou chegar no número 104. Ao somar o 88 aqui, já vai dar 192, certo? 192. Mas o que eu quero é 264. Se eu somar a outra coluna inteira, vai passar de 264. Por isso que eu não posso somar a outra coluna inteira. Eu vou pegar apenas uma, como a gente disse antes, uma fatia dessa quarta coluna ali, né? Tá? Da próxima coluna. E a área dessa fatia vai ter que ser justamente a diferença dos 264 que eu quero encontrar para aquilo que eu já cheguei, que foram 192, né? Que a gente tinha falado, acho, né? 192, que vai dar 72 de área. Então, essa fatia, vou destacar ela aqui, eu não sei se é exatamente aqui, né? Se é exatamente por aqui que deveria passar aí a nossa vertical, vou fazer em vermelho aqui, não sei se é aqui, tá? Então, eu sei que a área dessa fatia aqui, ó, tem que ter 72 de área, que é o que está faltando para completar. Então, as três primeiras colunas inteiras, mais essa fatia, vai fechar 264 de área. Como a gente fez antes, dá para puxar aqui, né? E representar, né, essa fatia aqui do ladinho, assim. Ela vai ter que ter 72 de área, e ela é uma fatia de uma coluna que tem 14 de altura, então ela também tem 14 de altura, certo? E aí é aquela história, né? Vamos supor que aqui eu chame de x, por exemplo. Se eu pegar a base e multiplicar pela altura, vai dar a área. Então, se eu pegar a área e dividir pela altura, volta a ser a base. Caminho inverso, operação inversa, né? Por isso que para encontrar o valor desse x aqui, por exemplo, antes a gente nem colocou x ali, né? Mas, enfim, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o 72 e vou dividir pelo 14, que vai me dar aqui, né? 72 divididos por 14, 5,14. Até mesmo arredondando ainda é 5,14, tá bom? 5,14. Então, eu vou colocar aqui 5,14 aproximadamente. Mas, gente, isso aqui não é a mediana.
tá? Por quê? A mediana é um valor no eixo X. Quando você pegou as três primeiras colunas, no eixo X, você estava no número 30. Agora, você vai pegar e vai somar esta base ao número 30, que ela mede 5,14. Então, ao somar, eu vou encontrar finalmente a minha mediana. A mediana vai ser igual, né? Deixa eu reduzir esse grafito aqui. Vai ser igual ao 30, que é onde você estava, mais 5,14, ou seja, 35,14. Pronto, encontramos a mediana, tá? Então, na verdade, era mais para cá, né? Mas no primeiro momento, nós não sabemos onde é esse risco, então a gente faz aleatoriamente. Mas na verdade, ele era mais para cá de onde eu coloquei. Eu coloquei mais ou menos ali no 34, né? 35,14. Beleza? E por fim, então, a gente pode finalmente estar aí calculando, né, a moda. A moda, a gente vai usar a formulazinha de que a moda é 3 vezes a mediana menos 2 vezes a média, tá? Ou seja, a moda vai ser 3 vezes o 35,14 menos 2 vezes o 34,97, tá bom? Vou jogar isso aqui na calculadora, né? Direto aqui. Então, 3 vezes 35,14 menos 2 vezes, né, 34,97. Então, isso aqui deu 35,48. 35,48. Estão aí, né? Média, 34,97. Mediana, 35,14. Moda, 35,48. Na verdade, a única que é a resposta dessa pergunta, que é a moda, na verdade está aqui, 35,48. Ok? Então, vou encerrar aqui a gravação barra revisão desse tipo de exercício, tá?